Jesus quer visitar hoje a sua casa. Ele quer fazer, meus irmãos, maravilha no teu lar. E hoje no culto da família, irmão, o dia todo tem sido uma bênção. Foi bênção às 8, às 3 da tarde. E agora às 18 horas, o culto da noite, Jesus. Também está sendo uma bênção desde já. E essa pessoa que crê vai sair daqui, ó Deus, tocado, levando bênçãos dos céus para a sua casa. Pastor, eu creio nisso. Então, meus irmãos, com toda a sua fé agora, quero que você estenda suas mãos na direção da sua casa e você vai declarar que a sua casa é uma casa edificada em nome de Jesus. Diga: meu Deus, eu declaro minha casa edificada sobre a rocha. Aleluias. E sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Declare agora: espera no Senhor, espera no Senhor, sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Oh, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor, sem desistir. Seu amor nunca mudou. Mais uma vez você vai dizer assim: sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval, não existe vento para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor, sem desistir, na certeza Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. E seu amor nunca mudou. Espera no Senhor, desistir. Seu amor nunca mudou. Aleluia, aleluia, aleluia. Seu amor nunca mudou. E é por esse amor, meus irmãos, que você pode ter a certeza que você hoje vai levar bênçãos e vitórias para a sua casa, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga graças a Deus, diga amém. E vamos aplaudir Jesus bem forte. Vamos aplaudir a Ele dizendo: espera no Senhor, espera no Senhor, sem desistir, na certeza não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor, desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora esperar nele, Ele tudo fará. Amém, meus irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, meus irmãos, na quarta-feira da família no altar. Amém. Como assim, pastor? Toda quarta-feira nós trazemos
né, o nome da família, apresentamos a Deus, as fotos, peças de roupa, e peço que você coloque no altar para a gente ungir, consagrar e pedir a Deus uma visitação especial em nome de Jesus, amém? Agora eu vou pedir que você que tem a Bíblia, abrisse agora, meus irmãos, sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos estudar aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor, ore a Deus, né? Amém? Em nome de Jesus, vamos passar logo, né? Aquele lanchinho abençoado, né? Mateus, né? Bota para mim, Mateus 1, Manuel, hoje eu estou entregando um lanchinho, pessoal, primeiro, né? Amém? Você sabe que a palavra de Deus, ela é alimento, né? A palavra de Deus é alimento, glória a Deus. Então vamos entregar primeiro o lanchinho para vocês e depois a gente vai com o prato principal, amém, irmãos? Glória a Deus, amém? Hoje vai ter banquete, diga glória a Deus, vai ter banquete aí em nome de Jesus. Vamos lá, Mateus, capítulo de número 1, Mateus 1. Vai lá para mim, mandar. Acho que eu esqueci de ativar aqui o Bluetooth dele. Vamos lá? Mateus capítulo 1. Deixa aberto aí. Amém? Vamos entregar aqui esse lanchinho abençoado. Depois a gente vai para a mensagem principal em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Mateus capítulo 1. Bem, eu estava meditando ontem nesse pequeno capítulo, né, de Mateus. E tem uma diferença. Você lê a Bíblia e meditar, pessoal. Você lê para ter conhecimento. Conhecer as passagens, conhecer os versículos, conhecer, né? Aí você, se você quiser ler a Bíblia toda, você tem que ler vamos dizer assim, com aquela constância, né? 3 capítulos por dia e no mínimo 3, né? E o máximo quanto você puder por dia é bom. Aí você consegue em um ano ler a Bíblia, se ler pelo menos 3 capítulos. Todo dia você lê a Bíblia em um ano. Amém, meus irmãos? Mas ler é uma coisa, meditar é outra coisa. Você lê, conhece as passagens, é bom. Mas o bom mesmo é você também parar e meditar. E aí eu parando de meditar, Deus me deu esse seguinte entendimento aqui, ó. Capítulo 1 de Mateus, versículo 1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí o versículo 2 diz: Abraão gerou quem? A Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Amém? Bom, vamos parar aqui um pouquinho. Aí depois vem a geração todinha, né? Aí fala de 14 gerações. Mas agora, o que eu quero chamar a atenção não parece algo errado? O texto diz, Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Aí no 2 fala, Abraão gerou Isaac, quer dizer, voltou para o início. Quem veio primeiro? Davi ou Abraão? E agora? Quem veio primeiro? Não está muito difícil não, né, irmãos? Manda já sabe. Quem veio primeiro? Abraão ou Davi? Abraão. Quem veio primeiro? No texto fala Davi, mas na genealogia certa, primeiro é Abraão. Muito bem. Mas por que colocou Davi? Aqui é onde do entendimento. Eu fui orar a Deus. Por que primeiro Davi? Porque na genealogia de Jesus Cristo, primeiro foi colocado Jesus, filho de Davi, depois filho de Abraão. Por quê? Aí Deus me mostrou, Deus me confirmou. Deus falou assim: o que representa Davi para Deus? O que a Bíblia fala de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? E Abraão? O que Abraão representa para nós? Né? Pai da fé. Você olhou para Abraão, você lembra um homem de fé, pai da fé. É ou não é verdade, irmão? Você lembra de Abraão, você só lembra o pai da fé. Então, quando você lembra de Davi, você lembra do amor dele para com Deus. Então, por que Davi foi mencionado primeiro? Deus falou assim: meu coração. Porque Davi representa o amor. O amor sempre vem primeiro, pessoal. Ainda que a fé é importante. Amém? Logo depois vem Abraão, a fé. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que esses 3 são os maiores dons. É a fé, a esperança e o amor. E dos 3, o maior é o amor. Por quê? Porque o amor nunca vai acabar. Até na eternidade, a gente vai ter o amor de Deus nos cobrindo. A fé não será mais necessária na eternidade, por exemplo. Amém? A fé é algo que a gente precisa aqui. Lá na eternidade, ninguém precisa de fé. A palavra fé nem existe, não existe mais lá. Amém, meus irmãos? Mas a fé é importante, sabe disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala que tudo que não provém de fé é pecado. Então ter fé é importantíssimo. Ninguém está negando isso. Mas primeiro foi mencionado Davi, que representa o amor. O amor, homem segundo o coração de Deus. Amém, meus irmãos? E sem o amor, irmão, você desiste. Por mais que fé que você tenha. Mas às vezes, meu irmão, a nossa fé oscila. Mas quem ama, meu irmão, mesmo que às vezes a nossa fé oscila um pouco, mas por causa do amor você permanece.
O amor faz você permanecer lutando, ainda que a sua fé às vezes oscila um pouquinho para baixo, né? Às vezes a nossa fé está um pouquinho mais embaixo, mas o amor faz assim permanecer. Que a gente sempre procure, meus irmãos, praticar esse ato. Ser alguém que pratica o amor, alguém que não deixa o amor esfriar, amém, em nossos corações, amém, que venhamos amar bastante a Deus e também venhamos amar a nossa família. Porque se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, odeia o seu ente querido, pelo amor de Deus, não tem amor no coração. Esse amor que você diz ter a Deus não é verdadeiro, pois a Bíblia diz que se você não ama seu irmão, que você vê, como é que você vai amar alguém que você nunca viu? Amém, meus irmãos? Então, sem o amor, meu irmão, a gente para. Sem o amor, você vai estar aqui hoje, mas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, talvez daqui a 10 anos, você não esteja mais aqui, buscando a Deus. Porque vem luta, irmão, vem lutas. E às vezes a nossa fé pode oscilar um pouco, mas com o amor não. O amor, meus irmãos, ele jamais acaba. Então que a gente possa estar firmado primeiramente no amor, mas a fé também é importante. Amém, meus irmãos? Mas o amor em primeiro lugar. Amém? Ame a Deus e lute pela sua família com amor. Ainda que às vezes nos decepcione alguma coisa, mas continue amando, continue praticando o amor, que isso é bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Pai, eu queria entregar essa palavra que o Senhor falou muito comigo ontem, e agora eu vou entregar o prato principal, mas que essa palavra não saia do nosso coração. A fé é importante, mas o amor é tão importante que Davi foi colocado primeiro. Ainda que na genealogia de Jesus Cristo, primeiro é Abraão, depois o Davi vem muito depois, mas o Senhor colocou Davi primeiro, porque era um homem segundo o coração do Senhor, um homem que amava-te mais do que o cargo que ele tinha de rei. Ele disse: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Ele se preocupava com o Espírito Santo, ele se preocupava mais com a presença de Deus do que o próprio reino dele. Então, Espírito Santo, que temos esse mesmo amor para com o Senhor e para com a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, né? Bom, foi um lanchinho. Agora vamos para o prato principal. Vamos pegar a Bíblia no Salmos 95, versículo 6. Vamos ao prato principal. Quem tem a Bíblia, abre aí no prato principal agora, né? Salmo 95. Salmos 95, versículo de número 6. Aqui Deus também falou muito comigo. E agora vem a mensagem principal de hoje. O Salmo 95, irmão, versículo 6, aqui explica como é que eu tenho que vir a Deus. Amém? Como é que eu tenho que vir a Deus e ser abençoado? Hoje é a 7ª vez da família no altar. Amém? Então como é que eu tenho que vir a Deus, pastor, para poder ser abençoado? Aqui explica isso. O Salmo 95, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém? Então vamos lá. Diz assim: vinde e o que? Adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante de quem? Diante do Senhor que nos criou. Amém? Aqui você dá uma pausazinha, pessoal. Vamos entender o que Deus falou no meu coração, o que Deus nos deu para trazer hoje como prato principal. Aqui fala 3 coisas, né? Ou 4, podemos dizer assim. Primeiro, vinde. Aqui está falando para vir a quem? A quem? Ao Senhor. Você quer a bênção? Tem que vir ao Senhor. Não pode se acomodar. Às vezes, com o passar do tempo, a gente se acomoda um pouco e não vem tanta presença de Deus como deveria. Amém, meus irmãos? Tem que vir. Porém, ele disse: vem como? Vinde e adoremos. Então, segunda coisa, primeiro você tem que entender que você tem que estar vindo a Deus. Segunda lição, ele diz: e adoremos. Eu tenho que vir à casa de Deus com um propósito. Eu vou lá para adorar. Amém, meus irmãos? Eu tenho que ir com um coração de adorador, um coração para louvar a Deus, um coração voltado a adorar ao Senhor. Amém? Isso é importantíssimo para que Deus se manifeste. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que ele fala. Agora a segunda e a terceira: e prostemo-nos e ajoelhemos-nos, não é isso? Diante do Senhor que nos criou. Aí ele fala 2 coisas muito parecidas, quase que idêntica. Se alguém falar assim: fulano se prostrou perante fulano, implorando, amém? Ou fulano se ajoelhou, você entenderia quase que a mesma coisa. Mas quando você lê a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo ao entendimento, ele nos mostra, irmãos, que tem uma revelação aqui. Por que colocar 2 coisas quase que idênticas? Porque se alguém se prostrou, você entende, não, fulano se ajoelhou, né? Mas porque ele fala: prostemos e ajoelhemos. Aqui está falando, meus irmãos, primeiro, prostrar-se no sentido espiritual, e o se ajoelhar é no sentido físico. Amém? Sempre que você puder, procure sempre dobrar os seus joelhos perante Deus.
amém? Sempre que você puder, amém? Isso é bênção para você, mas nem sempre a gente vai poder se ajoelhar. Vamos estar em uma situação, digamos, uma pessoa que está no leito de dor, talvez ela não possa se ajoelhar. Uma pessoa que tem algum problema no joelho, ela não pode. A irmã até falou: pastor, nesse propósito de família, joelho e igreja de pé, minha família vai ter que levantar com eu de pé mesmo, pastor, porque eu não posso me ajoelhar. Ela tem algumas limitações no joelho, amém? Então tem situações que por questão de limitação física, por questão de talvez estar no hospital, né? Por questão de saúde, tem gente que não possa ajoelhar fisicamente, mas espiritualmente Deus quer que todos nós nos prostremos perante Ele. Como assim, pastor? Qual é a diferença então de se prostrar fisicamente, ou melhor, de se ajoelhar fisicamente e prostrar no espiritual? Aqui está falando de coração. Às vezes a pessoa vem à casa de Deus, mas não vem com o coração prostrado. Às vezes a pessoa até se ajoelha. Quantas pessoas às vezes chegam no culto, antes de começar o culto, gostam de chegar mais cedo, né? E dobrar o joelho ali, fazer sua oração, amém, e aguardar o culto começar. Eu vejo que muita gente faz isso às vezes, né? Chega na igreja, faz a sua oração, amém. Mas não significa às vezes que a pessoa se prostrou diante de Deus. Ela pode ter se ajoelhado fisicamente, mas não ter se prostrado no espiritual, que é o coração, amém? Um exemplo disso, por exemplo, é o caso de Naamã. Veja que Naamã, ele sai da sua casa, ele sai da sua terra e vai até a casa do homem de Deus. Vamos ler a passagem? É 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 14. Se você observar comigo essa leitura, você vai ver que ele sai disposto, né, a buscar uma cura, a buscar um milagre, né, mas não estava com o coração prostrado, não. Ele até foi até onde estava Deus, mas não com o coração prostrado. Vamos ler aqui, ó, 2 Reis, capítulo de número 5, vamos logo para o versículo 11, coloca para mim o 11, Manuel, para poder resumir mais, bota o 11, versículo 11, porém Naamã, ele recebe a palavra, né, está no versículo 10, amém, eles mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão, aí diz o versículo 11, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará quem? O leproso. Não são, porventura, ele disse mais, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar o quê? Purificado? E voltou-se e se foi com o que, irmãos? Com indignação. Quer dizer, Naamã foi até a casa do profeta buscar uma palavra, buscar a cura que ele queria, amém, irmãos? Mas ele não foi com o coração prostrado. O que é o coração prostrado? É um coração que quando Deus fala com ele, ele aceita, ele se curva à vontade de Deus. Ele se volta, ele se curva. Deus diz, você vai fazer isso, isso e isso. Ele faz. Deve que se perdoar, ele vai perdoar. Deve que se acertar, ele vai se acertar com alguém que errou. Se tiver que pedir perdão, vai pedir perdão. Se tiver que, meu irmão, sabe, limpar o coração, vai limpar. Se tiver o quê? Ou algum pecado, vai se arrepender. Por quê? Porque é um coração prostrado. Se Deus falar para ele fazer algo diferente, um voto, uma campanha, ele vai fazer. Por quê? Porque ele está com o coração prostrado. Amém, irmãos? Ele podia até ficar até de joelho lá, mas não estava com o coração prostrado. Não adianta. Não adianta, ele não estava com o coração prostrado. Ele até foi ao profeta pedir orientação, saiu uma grande distância, quer dizer, fé ele tinha. Ele foi até com fé. Tanto que ele disse, eu pensei que ele era minha, fazer um clamor de fé assim, ia botar a mão na minha cabeça, fazer aquela oração forte, invocar o nome do Deus dele, pronto, eu ia ficar curado. Ele estava com fé na oração, né? Ele vai orar por mim e eu vou ficar curado. Ele estava cheio de fé, mas não estava com o coração prostrado. Sem o coração prostrado, irmão, não tem bênção. Sem o coração prostrado, você ora, mas você não é atendido. Você ora e a bênção não chega. É importante você se prostrar perante o Senhor. Quando é que Naamã foi curado, pastor? Depois que convenceram a ele a se prostrar. Convenceram. Olha lá o versículo de número 13. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás o quê? Purificado. Então depois desse argumentar, foi quebrantando o coração dele, né? Ele, tá bom, eu acho que eu vou fazer, acho que vocês estão certos. Eu acho que eu estou sendo meio orgulhoso.
Aí ele se convenceu, se prostrou, mergulhou. Versículo 14. Então desceu, mergulhou no Jordão quantas vezes? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então ele foi completamente purificado quando ele se prostrou para a vontade de Deus, que era que ele desse os sete mergulhos. Ah, pastor, não quero fazer 7 mergulhos, não quero fazer a oração da família, eu não quero vir na quarta-feira. Como é que você quer a bênção? Tem que se prostrar. Quem quer a bênção da sua casa, sua vida, tem que se prostrar perante a vontade do Senhor. Somente se prostrando é que a bênção vem. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Outro exemplo, a gente não ficar só em Naamã. Outro exemplo também de quem já tinha orado a Deus várias vezes, buscado a Deus várias vezes, mas não tinha ainda se prostrado. Outro exemplo, nós temos aqui o caso de Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Amém? Vamos ler o texto aqui, ó. Livro de 1 Samuel, capítulo 1 e versículo de número 10. Amém? Ana já tinha buscado a Deus antes. Tem certeza, pastor? Sim, absoluta. Amém? Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. O texto diz assim, ó. Quem achou, diga amém. Olha o texto, verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e a ela deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará o quê? Navalha. Aí ela fez esse voto, a gente conhece a história e tudo mais. Amém? Foi atendida aqui? Aqui foi. Por quê? Porque aqui ela se prostra. Amém? Se você pegar os versículos anteriores, né? Aqui, ó. Olha o versículo 4. Vamos pegar aqui o versículo 3. Volta ao capítulo 1, versículo 3, ó. Olha lá. Subia, pois, este homem, o marido de Ana, em sua cidade, ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos, tá vendo? E em Siló estava ali o sacerdote, do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedia que, no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado amado. Então, o que acontecia? Ano após ano, o marido de Ana, Eucana, dava para ela ofertas, sacrifícios, para ela oferecer a Deus. Então, ano após ano, ela fazia o ato de ofertar, de sacrificar, de pedir a Deus. Ele até dava oferta dobrada para Ana ofertar a Deus, para que ela fosse curada desse problema da madre. Amém, irmão? Para que ela tivesse a graça do Senhor atendida, o seu pedido atendido. Amém, irmãos? Ele dava oferta para ela e ela fazia as ofertas dela já. Ela orava a Deus. Não foi a primeira oração de Ana, não, irmão, para ficar curada, não. Amém? Mas ela só foi atendida quando ela fez o voto que Deus queria que ela fizesse. Muito cuidado para você não estar buscando uma bênção e não estar com o coração prostrado a fazer o que Deus está mandando. Quando ela fez o voto, ela fez o que ela ainda não tinha feito. Você acha que Deus já tinha falado com ela lá atrás, não? Sim, mas aqui que ela se prostrou. Foi aqui no versículo 11, depois de muitos anos orando, Deus me cura, Deus me abençoa, e fazia voto, e fazia oferta, mas nada que ela fazia era o que Deus queria. Quando ela fez o que Deus queria, aí ela se prostrou por completo. Quando ela se prostra, então ela concede a bênção, ela recebe a bênção. Olha o versículo 20 agora, olha lá. E depois que ela se prostrou, fez o voto direitinho, né? De dar a Deus o que ela mais queria, né? Deu para Deus aquilo que ela mais queria, ela deu para Deus. Aí o versículo 20 diz: isso sucedeu o quê? Passado algum tempo, Ana o quê? Concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, olha o testemunho dela aqui, ó, porque dizia ela: o tenho pedido a quem? Então ela já vinha pedindo, ó, há muito
tempo. Mas foi aqui no versículo 11, quando ela faz aquele voto e decide entregar a Deus de verdade o que ela mais queria, que ela alcançou o favor do Senhor. Quando eu me prostro perante Deus, é que eu sou o que, irmãos? Atendido. Eu tenho que estar disposto a me prostrar para que Deus possa realmente me atender. Amém? Agora vamos para um caso, meu irmão, de alguém que já foi diante de Jesus prostrado. E você vai ver que a bênção não demorou nada. Amém? Vamos para o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 22. Vamos lá? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22. Evangelho de Marcos. Quando eu me prostro no coração, tá, meu irmão? Que não é se prostrar só fisicamente, não. Você pode até não poder se prostrar por questão física, né? De joelho, ficar de joelho. Por questão física, amém? Mas se no coração você se prostra diante de Deus, você será atendido. Amém? Olha lá, Marcos 5, 22. Quem achou, diga amém. E diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, o que ele faz? Prostou-se aos seus. Veja que o texto não diz se ajoelhou, não, irmãos, porque aqui ele, é claro que ele se ajoelhou perante Jesus, mas esse se prostrar aqui, irmão, foi um prostrar com a alma, com o coração. Ele se prostrou com o seu coração, ainda que fisicamente também. Aqui faz os dois prostrados. Ele se prostrou tanto ficando de joelho perante Jesus, como também mostrando o seu coração. Ele revela o seu coração para Jesus, se prostrando, realmente se entregando para Jesus, disposto a fazer o que Jesus mandasse. Então ele se prostra, ele já chega, se colocando de joelho. Jesus, eu preciso do Senhor. Ele já foi se jogando aos pés de Jesus. Esse aqui já foi diferente de Ana, que demorou alguns anos para se jogar aos pés do Senhor, e diferente de Naamã, que chegou e nem queria fazer a vontade de Deus. Esse aqui não, esse aqui já chegou se colocando de joelhos, se prostrando. E aqui o texto diz, meus irmãos, que ele prostou-se aos seus pés. Isso aqui é muito sério, irmão, porque um judeu se prostrar perante outro homem, isso aqui não é comum não, pessoal. Você pensa que um judeu se curva perante qualquer um, é? O judeu não se curva perante qualquer um, não, irmão. Pense num povo que é difícil. Até porque, irmão, eles são a geração de Abraão. Eles carregam o sangue da geração de Abraão, de Isaac, Jacó. Amém, irmãos? Então, para se prostrar perante outro homem assim, e ele que era um dos principais da sinagoga, irmão, esse homem já foi prostrado no coração. Para um judeu, irmão, dos principais da sinagoga, chegar e se prostrar perante outro homem. Não, pastor, mas era Jesus, o Filho de Deus. Para nós, né? Para a gente é o Filho de Deus. Para aquele povo, no máximo ele era um profeta só. No máximo. Mas não, ele já chega se prostrando. Para um judeu se prostrar não é brincadeira, irmãos. Amém, meus irmãos? Difícil. Nos povos mais difíceis de pregar a palavra é o povo judeu. E eles precisam da palavra, irmão, porque eles não reconhecem ainda Jesus como Salvador, ainda não, viu, irmãos? Eles precisam tanto da palavra como tem muita gente aí que está precisando. Amém? Mas ele se prostrou. E ao se prostrar, o que ele rogava? 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está o quê? Moribunda, ou seja, está à beira da morte, está muito doente. Ele disse: rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e o que, irmãos? E viva. Amém? E aí, meus irmãos, Jesus, diante daquela atitude dele de se prostrar, Jesus não deu outra. O versículo 24 diz que ele foi atendido, olha lá. E foi, o que é que o texto diz? E foi com ele. Quando a gente se prostra perante o Senhor, quando a gente vem para a igreja para adorar, amém? Mas principalmente para se prostrar perante Deus, para fazer a vontade de Deus, irmãos, Jesus nos acompanha. Jesus acompanha a gente. Você já não volta para casa sozinho. Você volta para casa com a cura, com a libertação, com a bênção da família, com a paz na sua casa. Amém, irmãos? Quando você se prostra por completo, é você vir à igreja. Peraí, o que Jesus vai falar hoje comigo? Em nome de Jesus. Esquece o pastor José. Preste atenção no que Deus está falando na palavra. Amém, meus irmãos? Porque se você pega a palavra, se prostra essa palavra, eu vou tomar posse. Amém? Agora, se você ouve a palavra falando assim: isso aqui não é para mim, isso aqui é meu vizinho aqui, ó. Isso aqui é para tu. Amarrado, né, irmão? Amém? Não, é para a gente, nós aqui. É para mim que está no altar, é para você que está aí.
Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quando você recebe para se prostrando perante aquela palavra, disposto a se humilhar mesmo, a se prostrar perante o Senhor, você leva Jesus. E Jesus foi com ele. É se prostrando que Jesus nos acompanha. Sempre que eu fico com o coração endurecido, que eu venho, mas não me prostro, então Jesus não me acompanha. Mas se eu me prostrar, ele vem. E detalhe, viu, irmãos? Jesus estava com uma multidão. Olha o versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande, o que, irmão? Multidão. E ele estava junto do mar. Amém? Pastor, por que Jesus ficava muito perto do mar e tudo mais? Porque era o melhor lugar para pregar por causa do vento, né? Ele ficava de costas para o mar e o vento levava a voz dele para o pessoal. Era mais fácil, não tinha esse aqui não, microfone, caixa, né? Essas coisas boas, né? Amém, irmão? Hoje a gente consegue, né? Fazer 3, 4 reuniões tranquilo, né? Amém? Mas naquele tempo não tinha isso, né? Então, ele chegou no barco, e quem estava junto com ele ali naquele barco quando ele chegou para ouvir a palavra? Uma multidão. Mas quantos se prostraram? Quantos dali se prostraram? E agora? Quantos se prostraram? Nenhum, só Jairo. E ainda chegou atrasado, né? O que chegou atrasado, mas chegou se prostrando. Ele já chegou depois, né? A multidão estava lá primeiro, mas ele já chegou se prostrando. Então Jesus deixou a multidão todinha lá. Diz, eu vou para essa missão aqui, para atender esse senhor que se prostrou. Todo mundo queria Jesus. Todo mundo não é verdade? Não é verdade? Todo mundo estava ali, queria Jesus tocando, eles colocando as mãos. Mas Jesus falou o seguinte: se quiser me aguarda aí, eu vou dar uma preferência a esse que se prostrou. Olha a bênção que é o se prostrar. Não é só se ajoelhar, não, é se prostrar, é aceitar a vontade do Senhor. Onde Deus vê alguém assim, Ele nos acompanha, Ele nos abençoa. Diga amém, meus irmãos, amém? E Ele acompanha Jairo até a casa dele. E chegou na casa dele, vamos ver a parte de Jesus chega na casa dele, versículo 41, ele chega lá, a menina já estava morta, né? E no versículo 41, Jesus chega e tomando a mão da menina, disse-lhe o quê? Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, o quê? Levanta-te. Quando Jesus nos acompanha, eles acompanham, sabe para quê? Para pegar nas nossas mãos e para mandar levantar aquilo que está morto. Amém, irmãos? Aquilo que está caído, Jesus manda levantar quando perante o Senhor nós nos prostramos. E aí o texto diz, 42, e logo a menina se levantou. E por que ela se levantou, pastor? Porque alguém se prostrou. Alguém se prostrou. Quando a gente se prostra perante o Senhor, Jesus levanta a nossa família, Jesus levanta a nossa casa e nos abençoa em nome de Jesus. E o texto diz mais: e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha quantos anos? 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Ou seja, o que Jesus fez causou, meu irmão, um espanto muito grande, todo mundo ali. Por quê, pastor? Porque alguém se prostrou. Quando a gente se prostra perante o Senhor, Jesus faz aquilo, meus irmãos, que vai causar espanto para muita gente. Muita gente vai ficar espantado. Eu lembro de uma igreja que eu passei, que tinha uma mãezinha, uma vozinha, não é bem vozinha ela, né? Mas tinha um filho, irmão, bem que está precisando de muita oração. O camarada bebia tanto, irmão, bebia tanto, que ele disse: pastor, às vezes eu estou indo buscar, fui buscar meu filho com um carro de mão. Eu percebi meu vizinho que tinha um carro de mão, bora comigo. Eu soube que ele está caído lá, não sei aonde, que ele bebeu tanto. E esse filho dela chegou a vir para casa, bêbado, caído no chão, com um carro de mão que alguém ia levar, e ela ia com essa pessoa para buscar. E aí alguém evangelizou ela começou a vir para a igreja. Eu falei: faça as campanhas, Deus vai libertar seu filho, Deus vai arrancar esse mal dele. Ela era bem católica, sabe que o católico mesmo, de pé roxo, que usa aqueles coisinhos, textos, tudinho, irmão, é difícil de trazer para Jesus, viu, irmão? É aquele bem cascudão, e no interior tem muitos, viu? Era a senhora do interior, amém? Irmão, diante do Espírito Santo, quando eu saí de lá, ela e o filho já estavam na casa de Deus. Jesus libertou ele. Ele até fez algumas aulas, que ele era pedreiro de bom cheiro, hein? Um pedreiro bom. O problema dele era a bebida.
mas largou a bebida, largou tudo. Amém, meus irmãos? Se libertou, mas era a mãe dele lá, de joelho, toda quarta, sexta, domingo. A mulher não perdia as campanhas, toda a campanha botava o filho dela apresentando. Teve até um dia da festa da santa da cidade lá. Ela é pastor que eu era devoto dessa santa, eu vou fazer tem que cumprir a promessa. Não, a senhora era. Só não é mais não, viu, irmã? Quem foi que ela abençoou? Foi aqui ou foi lá? Não, foi aqui. Então pronto, esquece a santa lá. A senhora agora só serve a um santo, a Jesus Cristo. E não precisa de imagem não, precisa só da palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que ela era bem, depois que ela viu a mudança do filho dela, então, amém. Tudo que eu falava, ela seguia, uma orientação. Porque era alguém que se prostrou, alguém que foi para a igreja se prostrando. E ela conseguiu ver o filho dela liberto completamente da cachaça, para a honra e glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, pessoal? Mas por quê? Porque se prostrou. É se prostrando que Jesus levanta. Jesus levantou o filho de Jairo, porque ele, como pai, se prostrou. Você, como filho, se prostra pelos seus pais. Os pais se prostram pelos seus filhos perante Deus, e ele vai levantar a sua família em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Termina aqui com Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, 14. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, sobre a importância de nos colocarmos de joelho perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O que ele diz aí? Vamos ler juntos? Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra, ele toma o que, irmão? Ele toma o nome. Quando você se ajoelha, o nome da tua família, Deus toma e é apresentado nos céus, para ser abençoado, salvo, e que ele se levanta em nome de Jesus. Vamos nos prostrar perante Jesus, sim ou não, irmãos? Vamos ou não vamos? Eu queria que hoje a campanha Minha Família no Altar, você pegasse sua cartelinha, amém? Que tem o nome da família, né? E você dobrasse seu joelho em cima dessa cartelinha hoje, pessoal. Vamos orar assim hoje? Amém? Hoje vamos orar diferente, pessoal. Amém? Hoje vai dobrar os nossos joelhos perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloca o nome da sua família aí, ó, sobre os seus joelhos, em nome de Jesus. E vamos orar a Deus agora pela família, apresentando, irmãos, a nossa casa a Deus. E eu queria que você fizesse agora dessa canção uma oração. Essa canção, irmãos, ela fala justamente daquilo que nós queremos para os nossos familiares, aquilo que nós queremos para a nossa família. Então dobre aí os seus joelhos agora, feche os seus olhos, dobre o seu joelho e ore a Deus pela sua casa. Vai entregando tua família a Deus, vai entregando os filhos, entes queridos. Isso, em nome de Jesus. Ore pela sua família e diga: em nome de Jesus, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir. Diga: mas agora eu me achego. Diga: a tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Diga: faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família. Peça isso a Ele. A tua, Senhor. Diga: eu não abro mão, pois eu tenho fé enquanto estou de joelhos. Olha que bonito, meu irmão. Minha família está de pé. Comece a orar agora, meus irmãos, e diga: meu Deus, salva minha família. Diga: meu Deus, abençoa minha casa. Tira ele dos vícios, tira ele da promiscuidade. Liberta a nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Acontecem, e às vezes é difícil perdoar, mas tem que perdoar, meu irmão. Lembra do amor. Diga: mas eu vou ser diferente. Minha casa, de joelhos te ofereço o meu lar. Ofereço o meu lar. É agora. Diga: faz da minha casa tua casa, Senhor. Diga: faz da minha família, meu Deus. Faz da minha família tua família, meu Deus. Coloca as tuas mãos, abençoa, cura eles, liberta, meu Pai, transforma. Enquanto estou de joelho,
de pé. Quando eu oro, eu sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos, lhes vou lutando, e minha família está de pé. Está de pé. Essa é a minha oração, irmão. Diga para ele. Diga para ele: faz da minha casa, tua casa, faz da minha família, a tua, Senhor. Diga para ele: eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Declare: faz da minha. Oh, meu Deus, está abençoando agora a sua casa. Você que está se prostrando perante Jesus, agora Ele te abençoa. Ele cura a sua casa, Ele cura a sua família. Brumão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, está de pé. Enquanto estou de joelhos, de pé. Enquanto estou de joelhos, de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Então se levante aí agora, meu irmão. Pode se levantar. E se você se prostrou perante o Senhor, então pode ter certeza, meus irmãos, que Ele já está abençoando sua casa. É você se levantando e a família também se levantando. Levante a carta da família e diga: Senhor Jesus, eu entrego minha família em teu altar. E a partir de hoje, meu Deus, diga: eu vou lutar pela minha família, me prostrando. E se eu puder dobrar o joelho, eu posso. Diga: eu vou me dobrar perante o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. É a igreja de joelho e família de pé. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos perseverar nessa fé. No final, vou dar mais uma bênção para a família no altar, tá, pessoal? Porém, eu queria que você sentasse um minutinho. Os irmãos vão passar para você um tapetezinho da família. Começa aqui a partir da próxima quarta-feira. Nós vamos estar colocando a família nessa oração de joelhos, tá, pessoal? Vamos fazer mais 7 orações. Serão 7 orações, 7 quartas-feiras, colocando a família, amém, de joelhos perante o Senhor, amém? Então pega a folhinha da família, amém? Pegue agora. Isso, você vai estar semana que vem com o nome da sua família e nós vamos continuar nos prostrando, ficando de joelhos perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, pode pegar aí direitinho, às 8, às 3 e também às 18 horas aqui em Paulista, Rua Coronel Alberto Londri, 675, próximo aqui ao varejista Birubiru, amém? E também da padaria Panjúlia, né? É bem ao lado aqui da padaria, também muito conhecida, amém? Em nome do Senhor. Alguém mais quer o folhetinho? Amém? Para a próxima quarta-feira a gente perseverar, tá bom? E na sexta-feira nós temos o culto da cura e libertação, pessoal, orando para desfazer toda a obra do mal, aqui também às 8, às 3 e 18 horas, tá bom? Os irmãos de casa, Deus abençoe os irmãos de casa, em nome de Jesus. E se você é daqui de Paulista, vem estar conosco nessa sexta-feira, em nome de Jesus.